Falando da silhueta cardíaca, a avaliação da silhueta cardíaca é feita de uma forma um pouco grosseira do ponto de vista radiológico. É evidente que é possível determinar as suas dimensões, nomeadamente através da construção do índice cardiotorácico, que já iremos ver, e podemos diagnosticar, como é lógico, quer um aumento global das cavidades cardíacas, quer ainda aumentos preferenciais de cavidades isoladas mediante o aparecimento de determinados sinais semiológicos. Também não deixa de ser importante o diagnóstico de calcificações projetadas na área cardíaca, que poderão ter duas origens fundamentais, valvulares ou pericárdicas, outras serão mais raras, como calcificações, por exemplo, de aneurismas pós-infarto, mas as mais frequentes são de facto quer as valvulares, quer as pericárdicas. Por último, pode-se diagnosticar também, do ponto de vista radiológico, a existência de derrame pericárdico. Há alguns sinais semiológicos bastante típicos, correspondem à visualização de uma silhueta cardíaca muito aumentada, normalmente com o que se costuma designar por uma silhueta em garrafão, e esta designação advém precisamente da disparidade que existe entre o grande aumento da silhueta cardíaca e um mediastino superior muito estreito. Porquê é que este sinal aparece? Simplesmente porque a reflexão do pericárdio se faz a nível dos grandes vasos e, portanto, o derrame não se estende livremente no mediastino, e o mediastino superior mantém, digamos, a sua dimensão normal, enquanto que a silhueta cardíaca fica muito aumentada. A acrescer a isso, em geral, para um coração daquele tamanho, entre aspas, existe uma vascularização pulmonar que é aparentemente normal. E estes dois sinais associados são, de facto, muito sugestivos de derrame pericárdico, cujo diagnóstico poderá ser facilmente efetuado por ecografia, por ecocardiografia. Neste diapositivo podemos então ver quais são os principais câmaras cardíacas que contribuem para a silhueta mediastínica. E, portanto, a azul estão desenhados os contornos, onde poderão fazer uma breve revisão das câmaras cardíacas. Eu gostaria só de chamar a atenção para o facto de, se olharem para a incidência posterior, se verificar que a aurícula esquerda, que não contribui para os contornos do mediastino nesta incidência, mas é bem visível, pelo contrário, no contorno posterior do coração na incidência de perfil, e que também, da mesma forma, o ventrículo direito tem, na radiografia posterior, uma localização totalmente intracardíaca, ou melhor, está englobada totalmente na sombra cardíaca e, portanto, não é visível da mesma forma ou não contribui, geralmente, para a alteração dos contornos do coração neste tipo de incidência. Nesta radiografia podemos então ver como é fácil efetuar a medição, é muito simples, de uma forma grosseira, do índice cardiotorácico, corresponde ao maior diâmetro da silhueta cardíaca, maior diâmetro obtida na incidência anterior, que será, portanto, dividido pelo maior diâmetro interno do tórax. Como se vê aqui, em geral, o seu valor normal é de 0,5, isto partindo do princípio que o paciente efetuou uma boa inspiração que, de alguma maneira, não leve a que o coração tenha uma localização muito transversalizada, muito horizontalizada, e dessa forma se corresponda a um pseudo-aumento das dimensões do coração. Na radiografia de perfil há também, como vimos, portanto, uma forma simples de observar e ver as dimensões do ventrículo esquerdo e da aurícula esquerda, das cavidades esquerdas, mas em princípio também do ventrículo, ou seja, medindo a distância que vai do contorno posterior do coração, que nos é dado, como vimos, pelas cavidades esquerdas, à imagem correspondente à veia cava inferior, e essa distância não deverá ser superior a 2 cm. Portanto, grosseiramente, a mensagem fica: a radiografia de face e de perfil podem dar uma noção grosseira das dimensões cardíacas. Há cavidades cardíacas que não contribuem tanto como outras para a configuração global da silhueta cardíaca e, obviamente, hoje, com as atuais técnicas diagnósticas, será um pouco excessivo estar a pedir, do ponto de vista radiológico, incidências oblíquas, cujo interesse caiu praticamente em desuso com o aparecimento de novas técnicas. Aqui temos um exemplo de uma fina imagem de calcificação que se projeta à direita, na zona correspondente ao arco auricular direito, e que corresponde a uma calcificação pericárdica num paciente que teve uma pericardite tuberculosa.
Como referi, as cavidades cardíacas poderão eventualmente estar globalmente aumentadas. Aqui o que vemos na imagem em cima é o aspecto normal dos vários arcos mediastínicos, 4, como se sabe, 4 à direita e 5 à esquerda, e, por exemplo, se aumentar o arco ventricular esquerdo juntamente com a imagem do botão aórtico, é de facto muito suspeito de uma hipertrofia preferencial do ventrículo esquerdo associada a uma procidência aórtica, o que poderá ser secundário, por exemplo, a uma valvulopatia aórtica. Já a cardiomegalia global levará a um aumento de todos os arcos que constituem a silhueta cardíaca e como anteriormente já tivemos a oportunidade de estudar. Aqui temos um exemplo de uma hipertrofia ventricular esquerda em que o que sobressai sobretudo é o grande aumento do arco ventricular esquerdo, o arco 9, mas sem grandes alterações até da vascularização pulmonar neste caso concreto. E este é um exemplo de um paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, apenas para tentar chamar a atenção para dois aspectos primordiais. Por um lado, o aumento global das dimensões da silhueta cardíaca, mas por outro também o aspecto indefinido, o aspecto edematoso, com o aumento das regiões hilares e perihilares, muito típicos da insuficiência cardíaca descompensada. A auscultação pulmonar neste doente é uma auscultação onde se ouvem imensas ralas de estase, fácil de integrar no contexto clínico e, portanto, aqui será, obviamente, uma questão de olhar para a imagem e de conjugar com a clínica para diagnosticar esta situação com facilidade. Nesta radiografia podemos ver também um aumento das dimensões da silhueta cardíaca, aqui praticamente à custa de todas as cavidades. Se repararmos, há uma oclusão do seio costofrénico direito que não permite excluir a possibilidade de um pequeno derrame, que neste contexto seria, logicamente, de forma prioritária, de origem cardiogénica e igualmente relacionado com algum grau de sobrecarga. Essa sobrecarga está também presente, se olharmos para um aumento da vascularização que é visível a partir do polo superior de ambos os hilos, portanto, significando que existe alguma redistribuição vascular por estase prolongada e por alguma dificuldade, de facto, de chegada do sangue, outra vez, às cavidades cardíacas esquerdas, nomeadamente à aurícula esquerda, através de um coração, portanto, que não é capaz de drenar adequadamente a quantidade de sangue que está a passar pelas artérias pulmonares, portanto, e a regressar pelas veias pulmonares. Neste exemplo, vê-se um aumento isolado do que corresponde ao cone da artéria pulmonar, que oblitera parcialmente a imagem do hilo esquerdo. Não há anomalias da vascularização pulmonar. É evidente também aqui, embora se possa suspeitar de patologia a este nível, isso carece de todo o enquadramento para saber exatamente qual a clínica que o doente apresenta, qual a sua história pregressa, etc. E outros exames complementares que eventualmente poderão ser sugeridos. Mas, portanto, este diapositivo apenas serve para mostrar que é possível o diagnóstico mediante a análise dos arcos mediastínicos, neste caso concreto de um aumento isolado do arco correspondente ao cone da artéria pulmonar. Como se referiu, as válvulas cardíacas têm também elas uma densidade de tecidos moles, portanto não são identificadas, mas podemos ver que elas se projetam no seio da silhueta cardíaca. Esta é a posição para a aórtica, pulmonar, mitral e tricúspide e, portanto, a sua posição relativa poderá ser apenas inferida no seio da silhueta pela sua orientação, quer quando tem calcificações, quer quando existem, obviamente, próteses sintéticas.